Olá pessoal, eu sou Felipe Sancho, sou médico ortopedista, fiz especialização em cirurgia do ombro e cotovelo, pós-graduação em medicina do esporte e mestrado em cirurgia minimamente invasiva e tecnologia em saúde. Hoje nós vamos fazer uma discussão sobre lesões SLEP, uma visão geral da patologia. Vamos começar falando da anatomia e da função do ombro, que é uma articulação sinovial, esferoide multiaxial. Isso permite que a articulação do ombro tenha uma grande amplitude de movimento e associado a esse bônus de grande amplitude de movimento, nós temos uma relativa instabilidade no ombro. O ombro é uma das articulações que está mais associada a episódios de luxação. Nesse slide nós temos uma peça anatômica do ombro e nessa visão anterior nós conseguimos evidenciar o tendão subescapular, logo acima o tendão do supraespinhal e entre essas duas estruturas nós temos o tendão da cabeça longa do bíceps que se insere na região superior da glenoide, próximo ao labro. É fundamental que conheçamos a anatomia e a função do labro para termos uma visão melhor das lesões de SLEP. Uma das principais funções do lábio é restringir as forças de rotação externa do membro superior, evitando episódios de luxação. O labro glenoidal constitui um tecido fibrocartilaginoso denso, de fibras elásticas, que, como já mencionamos, ainda sobre a função do lábio, o lábio ele atua como menisco do ombro, aumentando a profundidade e a área de superfície da glenoide, gerando com isso uma maior estabilidade. Tem estudos que mostram que verticalmente esse aumento é de 75% e horizontalmente nós temos um aumento de aproximadamente 57%. As lesões labrais, de uma forma geral, estão associadas a trauma no ombro e podem vir de forma isolada ou associada a outras lesões. Os tipos de lesões labrais têm uma característica relacionada principalmente à sua anatomia. Como nós podemos ver nessa imagem, nós temos uma glenoide numerada de acordo com os ponteiros de um relógio. Para facilitar a explicação, nós temos a região antero-inferior, de 3 a 6 horas, que corresponde à lesão labral anterior, ou lesão de Bancár, que está fortemente associada à luxação, à instabilidade glenomeral. Lesões posteriores, de 6 a 9 horas, estão associadas às lesões posteriores do ombro, à instabilidade posterior. As lesões SLEP têm uma característica por se localizarem principalmente na região superior da glenoide, de 3 a 9 horas. Continuando sobre as lesões, agora vamos nos restringir às lesões SLEP, que são lesões, como a gente já havia falado, na porção superior da glenoide, que fazem parte do complexo lábio-bicipital. Um fator interessante que deve ser comentado é onde se inicia a lesão SLEP. A lesão SLEP tende a se iniciar posterior ao complexo bicipital, a inserção labial. E essa lesão se inicia posteriormente e migra para anteriormente, fazendo essa lesão se situar na porção antero-superior-posterior. Essas lesões surgem por uma combinação de forças de compressão articular nessa região superior. Se as forças forem no sentido mais proximal, persistirem nesse sentido,
tem uma tendência a gerar uma lesão de manguito. Se o braço rodar externamente durante o impacto, a lesão pode se estender mais anteriormente e levar a uma lesão de SLAP associada a uma lesão bancar, gerando um quadro de instabilidade glenomeral. As lesões SLAPs têm um As lesões SLAP têm um predomínio em pacientes jovens e atletas. Atletas principalmente de esportes relacionados ao arremesso e a exercícios, a movimentos repetitivos acima do nível do ombro. As principais modalidades associadas são jogadores de beisebol, jogadores de handball, jogadores de voleibol e nadadores. Então, é fundamental na anamnese você saber o tipo de paciente que você está atendendo e se atentar ao tipo de esporte que esse paciente pratica, porque isso é determinante na investigação das lesões de SLAP. As lesões estão associadas também à compressão direta do ombro e a quedas e tração da região do complexo lábio-bicipital. Em relação ao mecanismo, nós temos os mecanismos extrínsecos e os mecanismos intrínsecos. Os mecanismos extrínsecos estão relacionados à tração do tendão bicipital no lábio. Um golpe direto enquanto ataca, uma queda com a mão estendida, halterofilistas, ou então lesões associadas à luxação do ombro. Os movimentos intrínsecos estão mais ligados à patologia do mecanismo de arremesso, como as lesões em peelback. Um pouco mais sobre a epidemiologia das lesões de SLAP. Como a gente falou, essas lesões podem vir associadas a outras lesões, como rupturas do manguito rotador, e estão associadas a 30% a 40% dos casos. Geralmente, essas lesões estão associadas quando o paciente é mais idoso. Tem uma associação de 20% a 30% com outras lesões labrais associadas, sendo a luxação do ombro a principal lesão labial associada à lesão SLAP. Bem, vamos entrar agora na classificação das lesões de SLAP. Essas lesões foram descritas inicialmente por Schneider. Schneider dividiu e classificou as lesões de SLAP em 4 tipos. Nós temos a figura A, temos a lesão tipo 1, que é apenas uma fibrilação do complexo lábio-bicipital. A lesão tipo 2 é uma lesão do lábio superior, onde há um destacamento do complexo lábio-bicipital de sua inserção glenoidal. Na lesão tipo 3, que corresponde ao item C da figura, nós temos uma lesão do lábio em alça de Bald. Você consegue ver bonitinho aqui essa lesão em alça de Bald do lábio, tá? Mas na lesão tipo 3, nós temos essa lesão de alça de Bald com o tendão do bíceps todo preso. Na lesão tipo 4, a diferença é, nós temos a lesão de alça de Bald e parte dessa lesão de alça de Bald é formada pelo tendão bicipital. Então, quando nós temos parte do bíceps na lesão, nós temos um tipo 4. Quando a lesão é restrita ao lábio, em alça de Bald, nós temos um tipo 3. Bem, com o passar do tempo, foram aparecendo complementos da classificação de Schneider. Houve uma subclassificação do tipo 2, acrescentou-se a lesão tipo 5, que é uma combinação da lesão de SLAP com a lesão de bancar, a lesão tipo 6, que é uma lesão SLAP caracterizada uma instabilidade do flap labral,
Uma lesão tipo 7, que é uma lesão SLEP com extensão para a região do ligamento glenohumeral médio. Então, é importante a gente conhecer as lesões de 1 a 4. De 1 a 4 você tem que saber, e não custa nada dar uma aprofundada e saber todas as lesões. Como a gente sabe, a SBOT gosta de cobrar classificação. Então, se ela gosta de cobrar, tem uma alta chance de cair em prova. Então, perca um pouquinho de tempo, mas memorizem essa classificação. Bem, vamos ao quadro clínico. Como toda história, é importante fazer uma anamnese bem feita, saber o tipo de esporte que o paciente pratica, como a gente já falou, o tipo de esporte está extremamente relacionado à lesão SLEP, se é um esporte de arremesso, qual tipo de esporte, se é um esporte de arremesso de contato ou não. Então, tudo isso tem relação com essas lesões. A descrição da dor, geralmente a dor de SLEP é na região mais anterior do ombro. O exame físico é de extrema importância. Nós temos que fazer todos os testes de impacto, testes para lesão labral, teste para manguito e teste para instabilidade. Quando o paciente chega com queixa de SLEP, você tem que excluir as outras, por mais que na maioria das vezes a gente faça um exame direcionado, mas para a lesão de SLEP a gente tem que fazer todos esses testes específicos. A dor do paciente é a queixa mais comum. Geralmente ela é agravada quando o paciente vai fazer alguma atividade física, sendo ele atleta ou não. Outro fator bastante importante é a gente se atentar para a força do supra e do infraespinhal. Por que isso? Por conta de alguns diagnósticos diferenciais. Eu estou me referindo ao cisto paralabral. Pacientes que têm cisto paralabral podem simular uma lesão SLEP. Ela caracteriza-se por causar uma compressão do nervo supraescapular, comprimindo e causando uma atrofia da região do infra e do supra, tendo uma clínica semelhante. Só para vocês entenderem, nós temos o tendão mais em cima do supraespinhal, mais abaixo o tendão do infraespinhal. Entre elas, nós temos a espinha e a fossa espinoglenoidal. Por esse espaço, passa o nervo supraescapular. E algum cisto nessa região pode gerar sua compressão e causar atrofia. A atrofia ocorre como a parte de cima está preservada, nós temos um supraespinhal normotrófico e um infraespinhal hipotrófico ou atrófico. O exame físico é de extrema importância, como nós já havíamos comentado. Nós temos vários testes. Nós vamos escrever aqui o teste de O'Brien, o Biceps Load 2, o Dynamic Labral, que é o teste de O'Driscoll, e o Speed Test. Bem, o teste de O'Brien é um teste mais simples. Ele é feito com o paciente em pé,
com o cotovelo completamente estendido, o antebraço completamente supinado, com a flexão do ombro. Com o paciente nessa posição, nós fazemos uma resistência no membro. O teste é positivo quando o paciente sente uma dor localizada na região do sulco bicipital. Vamos entrar agora nos exames complementares. Qual exame solicitar no paciente com lesão de SLEP? Bem, entre a ressonância magnética e a artrorressonância, o exame de escolha, o mais eficiente para o diagnóstico, é a artrorressonância, que nada mais é do que a própria ressonância com a injeção de contraste intraarticular. Esse exame é altamente sugestivo de lesão quando o contraste penetra no espaço entre a glenoide e o lábio e gera um realce maior do que 2 milímetros. Outro fator interessante é que, dependendo da posição em que o exame é realizado, em que essa artrorressonância é realizada, podemos ter um aumento na sensibilidade do exame. E essa posição é a Haber Position. O paciente deve fazer a artrorressonância, a ressonância, com o braço em abdução e rotação externa, aumentando a sensibilidade do exame. Aqui nós temos mais uma imagem para exemplificar. Vamos lá para a avaliação para análise de mais um exame complementar, mais uma artrorressonância, em que nós vemos a invasão do contraste entre a glenoide e o complexo lábio bicipital, que é essa regiãozinha mais triangular superior. Olhem bem a seta. Tem a invasão do contraste entre a glenoide e o lábio. Então isso corresponde a uma lesão de SLEP, ok? Na próxima imagem, a imagem B, nós temos uma imagem de um procedimento de artroscopia que está sendo visualizado na região da esquerda, a glenoide, e na região da direita, o lábio. Note
que há um gap entre essas duas estruturas, mostrando um destacamento do lábio bicipital. Na próxima imagem, na imagem C, nós temos uma imagem artroscópica da lesão anterior, só que agora a lesão reparada. Note que não há mais espaço entre a glenoide e o lábio. Essa lesão foi fechada, foi bem reparada. Ainda relacionada a métodos diagnósticos, nós temos a artroscopia como padrão ouro do diagnóstico. Entre a ressonância e a artrorressonância, o melhor é a artrorressonância, mas de todos os métodos diagnósticos, o padrão ouro é o diagnóstico artroscópico, certo? Nós fazemos esse diagnóstico quando nós temos uma separação maior ou igual a 2 a 4 milímetros entre o lábio e a glenoide. Mais uma imagem ilustrativa que nós vemos o gap entre a parte superior do lábio e a glenoide, formando, exemplificando a lesão de SLAP. A lesão agora está até mais bonita que as lesões do slide anterior, tá? Olhem bem as lesões e fixem essas imagens, porque tanto pode cair numa prova escrita como numa prova oral, ok? Vamos dar início ao tratamento das lesões de SLAP. Como na maioria dos tratamentos de qualquer lesão, o objetivo do tratamento da lesão de SLAP é alívio da dor, manutenção da amplitude de movimento, manutenção da força do ombro e principalmente um retorno satisfatório do nosso paciente às suas atividades habituais. Se é um atleta de alto rendimento, o tratamento é feito para que ele mantenha o alto rendimento. Se é um atleta recreacional, o tratamento deve ser feito para que ele mantenha suas atividades e não tenha nenhum prejuízo por conta dessas lesões. O tratamento, inicialmente, da maioria das lesões, principalmente das lesões tipo 1 e tipo 2, é inicialmente conservador, feito com alongamento de cápsula, reforço muscular e fortalecimento da musculatura do ombro, da cintura escapular de uma forma geral. E tratamento cirúrgico? O tratamento cirúrgico, ele faz parte do nosso rol de tratamento e ele está indicado na refratariedade ao tratamento conservador. E em relação ao tipo de tratamento cirúrgico, quais vocês optariam? Cirurgia aberta ou cirurgia artroscópica? Bem, esse seria um slide para gerar um diálogo entre a gente. Mas devido a essa pandemia não está sendo possível, não será possível. Bem, a cirurgia aberta, até existe a cirurgia aberta, mas a cirurgia artroscópica hoje deixa meio que a cirurgia aberta sem espaço. Ela domina o tratamento das lesões de SLAP, certo? Tem várias vantagens da cirurgia artroscópica em relação à cirurgia aberta. Então, nós vamos nos deter exclusivamente a tratamento artroscópico. Não fale em cirurgia aberta ou na prova oral para as lesões de SLAP. Só falem em reparo artroscópico de lesões. Bem, nós definimos que o tratamento cirúrgico é baseado no tratamento artroscópico. Mas o que fazer no tratamento artroscópico? Não há consenso. Há diversas formas de tratamento que vai do reparo do lábio, a tenotomia e tenodese do bíceps. Tem diversos artigos que sugerem diversos tratamentos para diversos tipos de pacientes. Nós vamos falar principalmente o que há de consenso e o que tem na literatura preconizada no Campbell, certo? Vamos fazer isso de uma forma bem simplificada. Então, as opções, temos a tenotomia do bíceps, tenotomia seguida de tenodese ou reparo da lesão. Tem diversos
de artigos que comparam os dois tipos e é difícil se chegar a um consenso. Há muita discussão sobre o tratamento da lesão de SLEP. O tratamento cirúrgico baseia-se e é norteado principalmente pela sua classificação, pela classificação de Snyder. Nas lesões tipo 1, que nós temos uma fibrilação do lábio, o tratamento é o tratamento mais simples. Ele se baseia numa regularização com o shaver ou a radiofrequência. Na lesão tipo 2, que nós temos um arrancamento, um destacamento do complexo lábio bicipital da glenoide, nós temos uma gama de tratamento maior, que entra aqueles tratamentos que a gente havia falado. Então, o que fazer? Bem, pacientes mais jovens, atletas, de uma forma geral, pacientes que praticam atividade física, até seus 30, 35 anos, a tendência hoje é fazer o reparo da lesão SLEP. A gente faz a fixação de âncoras na glenoide e amarra o lábio na glenoide. Então, para paciente jovem, de até 30, 35 anos, praticante de atividade física, a tendência é o reparo da lesão. A gente fixa o lábio na glenoide. Pacientes com idade mais avançada, com idade maior do que 30 a 35 anos, até 60 anos em média, nós fazemos a tenotomia seguido de tenodese do tendão do bíceps. Ou seja, a gente vem, corta o tendão do bíceps e reinsere ele mais embaixo, na região anterior do sulco. E pacientes mais velhos, com demanda menor, tem-se uma tendência a fazer somente a tenotomia. Mas claro, você tem que avaliar a idade fisiológica do paciente. Isso não é uma regra, são apenas orientações. Ok? Lesões tipo 3 e tipo 4, o tratamento se baseia na ressecção da alça de balde. Então, na lesão tipo 3, a gente vai simplesmente fazer a ressecção do lábio. Se a gente tiver uma lesão tipo 3 associada a um arrancamento do lábio bicipital, a gente tira a alça de balde e prossegue, de acordo com o que a gente comentou no slide anterior, com uma tenotomia, ou uma tenodese, ou até um reparo do lábio. Se a gente tem alguma dessas lesões tipo 2 e 3 associada a uma lesão de Bankart, a gente faz o tratamento da lesão SLEP e corrige a lesão de Bankart. Um fato interessante que tem na literatura é caso tenhamos uma lesão tipo 4 com acometimento de mais de 30% da âncora bicipital. Nesse caso, há uma tendência de ruptura e uma sugestão de não ser realizada a fixação, o reparo labral, e sim uma tenodese seguida de tenotomia, seguida de tenodese. Bem, pessoal, estamos chegando ao fim. Eu trouxe mais algumas imagens para exemplificar, para facilitar a compreensão e para que não haja nenhuma surpresa caso tenha alguma prova oral com alguma lesão de SLEP. Nós temos essa primeira imagem, que nós temos um labro bem inserido e um tendão do bíceps também bem inserido, uma imagem de um ombro normal. Na segunda imagem, nós temos uma lesão SLEP em alça de balde. Como vocês podem ver, teve um arrancamento e essa lesão de SLEP entrou dentro da articulação, caracterizando a lesão em alça de balde. Na terceira imagem,
nós temos uma lesão SLEP reparada. Notem a parte superior, próxima ao bíceps, tem os pontos de reparo. E, além disso, na região anterior, mais na frente inferior, nós temos o reparo de uma provável lesão de Bankar, que nesse caso era associada. Tá ok, pessoal? Meus amigos, é um prazer. Eu gostaria de agradecer a oportunidade e me disponibilizar para caso vocês tenham qualquer dúvida em relação às patologias do ombro. Estou deixando meu telefone, esse é meu WhatsApp, pode me mandar mensagem no pessoal. Sei que muitos de vocês não têm acesso à artroscopia de ombro, porque é um serviço limitado, principalmente no SUS. Caso tenham interesse em acompanhar alguma, estou disponível, fiquem à vontade, só mandar um WhatsApp e a gente combina. Um abraço e boa prova a todos.